Você já parou para pensar que talvez o maior motivo que te impeça de acreditar verdadeiramente em Deus seja esperar que Ele te prove que Ele existe? Pode ser que no fundo você pense que Deus só é real quando algo de extraordinário acontece. Só que aqui está o ponto que muita gente não percebe. Você não pode esperar algo sobrenatural acontecer para decidir acreditar em Deus. Eu entendo isso porque eu mesma já pensei muito assim. Antes de me converter, a maior parte das minhas orações era pedindo para Deus me dar algum sinal da existência dele, como se fosse um teste. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Tomé, ele caminhou com Jesus, ele viu milagres, ele ouviu o próprio Cristo falar sobre a sua morte. E mesmo assim ele duvidou da ressurreição. E olha o que Jesus disse para Tomé: "Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver." A sua fé não pode depender de evidências diretas. Em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Lá no Evangelho de Mateus a gente tem clareza que Jesus realmente critica a exigência de sinais. Quando os fariseus e saduceus tentaram colocar ele à prova, ele responde dizendo o seguinte: "Vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições de tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera." E o que mais assusta nessa passagem é que Jesus ele não deu um sinal, ele simplesmente foi embora. A verdade mesmo é que é impressionante o quanto que o ser humano pede sinais e muitas vezes ignora completamente quando eles aparecem. Não é o dever de Deus ficar nos dando indícios da existência dele o tempo todo. A gente precisa ter a consciência. A história que eu comentei sobre Tomé adianta exatamente isso. Às vezes, bilhões de provas não é suficiente para um coração que está endurecido. O mais curioso é que a Bíblia já alertava há séculos e hoje a psicologia consegue explicar. Realmente o nosso cérebro tende a rejeitar algumas verdades difíceis e se esquivar delas. É claro que é um processo diferente para cada pessoa entender que a liberdade está na dependência de Deus e que a liberdade que é pregada mundo afora não passa de escravidão. É desconfortável para a pessoa que não tiver essa percepção crer num Deus santo de justiça. É um problema a gente querer confiar só naquilo que a gente consegue explicar, porque a fé cristã começa justamente na confiança em Deus, mesmo sem a gente ter todas as respostas, e é essa confiança que nos transforma. Durante anos eu me considerei ateia e hoje olhando para trás eu percebo quantas vezes que Deus estava me protegendo quando eu nem mesmo acreditava nele. É difícil gerar um testemunho e por mais que você não entenda agora o que você está vivendo, se você está passando por um momento difícil, eu posso te afirmar que Deus continua presente na tua vida. Só Ele pode transformar o que você está vivendo em algo que vai te fortalecer, então firme em Deus. Mesmo quando o peso parece impossível, Ele continua sustentando você. O fardo com Ele é muito mais leve. Esse vídeo é uma reflexão para que você perceba que nem todo milagre vem de algo sobrenatural. Às vezes o maior milagre é você perceber que Deus tem te sustentado o tempo inteiro. Meu nome é Helena, eu comecei esse canal porque eu quero me aprofundar na palavra e trazer reflexões que talvez venham aproximar alguém de Deus.